Como mudar a sua mentalidade para começar a empreender? Primeiro, a gente acha que é um bicho de sete cabeças, que a gente não vai conseguir e a gente nunca tenta, né? Nunca parte para ação. Vocês ignoram os barulhos. Já vi vários vídeos na internet falando sobre mudança de mentalidade, mas parece coisas tão abstratas e nada prática. Então, eu vim contar para vocês o que aconteceu comigo na prática, o que eu fiz que mudou a minha mentalidade e o que isso significa. Primeiro, o que significa para mim, né, mudança de mentalidade? Você parar de pensar, um dia eu vou empreender, e parar e pensar, o que eu posso fazer esse mês que vai me ajudar a empreender? Primeiro, é isso, mudança de mentalidade é você partir para ação. Fazer o que está ao seu alcance para você chegar onde você quer. E não só ficar assim, se Deus quiser, cair do céu. Bom, aconteceu. Sabe? A gente para de sonhar e passa a agir, fazer acontecer. Tá, mas agora, como que eu faço isso? A pergunta é de $1 milhão. Pra mim, começou com podcasts. Como eu queria empreender, um podcast que eu amava assistir é do Os Sócios, da Malu Perini e do Bruno Perini. Eles entrevistam vários empresários que logicamente empreendem. Então você vai estar se aproximando de pessoas que estão numa realidade que você quer pertencer. É um networking, né? Você fazer parte, mesmo que não seja presencialmente, mas de certa forma você está convivendo com pessoas que já estão onde você quer chegar. E isso vai mudando essa mentalidade. A forma que essas pessoas pensam, elas contam a história delas, que elas agiram, partiram para ação, fizeram a parte delas, superaram os desafios, as dificuldades. Tudo isso vai te ajudando e te incentivando a sair do lugar, a fazer a sua parte, a partir para ação. Então, para mim, começou com um podcast do canal Os Sócios. Então, tem a história da Carla Sarni, que ela é dona da rede de franquias Geolaser, mas ela começou com a Sorridentes. Ela conta a história dela, que ela era sacoleira na faculdade, para pagar a faculdade de odontologia. Depois ela abriu o escritório dela, consultório, atendia de graça aos finais de semana. E duas meninas, quando se formaram na faculdade de odontologia, queriam abrir uma franquia da loja do consultório dela. Aí que começou a franquia da Sorridentes e depois ela expandiu para clínica de depilação a laser, que é a Geolaser. Na minha cidade mesmo tem uma. E graças ao podcast Os Sócios, eu sei a origem, né, a história de quem fundou a Geolaser, que foi a Carla Sarni, que começou com a clínica Sorridentes. Então isso é muito legal. Esse podcast, Os Sócios, aproxima a gente muito desses empresários. Cristina Junqueira, por exemplo, ela é a cofundadora do Nubank. Gente, ela é nova, jovem, tem tantas frases maravilhosas, tem um podcast completo contando a história dela. Então, são histórias muito inspiradoras. Tem uma história muito boa que conta como que saiu das dívidas, que é do Thiago Brunet, se eu não me engano, é o Thiago Brunet, e uma outra convidada. Essa outra convidada, a história dela pra mim chama muito mais atenção, porque ela comprou uma loja de roupas no shopping, com tudo pronto, tudo montado, os fornecedores, ela só repassou pra ela. Em 2001, com a queda das Torres Gêmeas, né, o ataque, ela entrou numa crise porque fizeram encomendas com ela de roupa que iam buscar depois do 11 de setembro. Só que ninguém sabia, né, do ataque. E ela fez a compra de mercadoria que esses clientes pediram. E essas pessoas não puderam ir e pegar e fazer o acerto, né? Finalizar a compra dessas encomendas que fez com ela. E ela ficou com um prejuízo enorme, não conseguiu pagar essas contas. Gente, e ela colocou como garantia que ela ia conseguir pagar o espaço lá no shopping, o espaço da loja dela. Ela colocou como garantia uma quadra inteira que o avô dela tinha comprado e loteou, colocou todos os parentes dela lá. Então, se ela não pagasse a dívida com o shopping, né, porque de uma dívida, né, não consegue pagar uma conta, não consegue pagar outra, ela perderia essas casas onde toda a família dela morava. Então a família toda dela ia morar na rua. É muito boa a história, sério, vale muito a pena assistir. Tem muitas histórias incríveis. A história do Paulo Musi com a
Roberta Carbonari, a história de como eles começaram. Então tem histórias incríveis, de pessoas incríveis, que é muito bom a gente se conectar, né? Se aproximar dessas pessoas. E esse podcast é maravilhoso para a gente se aproximar de pessoas que estão onde a gente quer chegar. Empresários, pessoas que cresceram na vida, que saíram de uma realidade, que chegaram onde queria, né? E isso é muito inspirador e ajuda demais a gente ter o foco, né? De onde a gente quer chegar. E a partir desses podcasts eu comecei a seguir essas pessoas no Instagram. Então eu fui me tornando mais seletiva com quem eu acompanhava no meu Instagram também. Você começa a ser mais seletivo com quem você começa a seguir no Instagram. Foi o que aconteceu comigo. Eu passei a assistir muito a Bettina Rudolph, porque ela é jovem. Desde quando ela virou meme, em 2019, eu comecei a acompanhar ela. Ela falava do mercado financeiro e eu já conhecia muito sobre bolsa de valores por causa da Natália Arcuri, do Breno Perrucho, que ele conta um pouco como funcionam as certificações da bolsa de valores. Tem o canal do Joel J, que ele entrevista a Bettina, a Duda Vieira, Ana Jorge, o Breno Perrucho, que são milionários antes dos 30. Então tem vários vídeos incríveis que a gente vai conhecendo pessoas incríveis no YouTube, e eu passei a acompanhar essas pessoas no Instagram também. Então eu parei de ver quem estava aqui mais perto, pessoas que não estão onde eu quero chegar, e passei a acompanhar essas pessoas, porque os stories, as lives, nos aproximam de pessoas que a gente não teria acesso se não fosse a internet. Então é um ótimo jeito de a gente aproveitar a internet, para se aproximar dessas pessoas que estão onde a gente quer chegar. Minha voz tá falhando um pouquinho, né? Até agora foram esses 2 passos: podcasts e Instagram. YouTube e Instagram. Que é, tipo, a gente passa muito tempo no celular. Então, se a gente passar esse tempo consumindo conteúdo de pessoas que estão onde a gente quer chegar, a gente vai se tornando essa pessoa aos poucos. A gente vai parando de querer andar com um certo tipo de pessoa. E a gente vai se tornando mais seletivo. No TikTok mesmo eu passei a acompanhar a Ana Morim, que ela conta os bastidores de empreender, de ter um e-commerce. Então tem vários conteúdos incríveis, criadores de conteúdos incríveis no TikTok também, que a gente deve passar a acompanhar mais, né? Que são pessoas que vão nos inspirar a melhorar de vida, que isso tudo aos pouquinhos vai transformando a nossa mentalidade e fazendo a gente acreditar que a gente pode ser o próximo e fazer a gente agir. E por último, livros. Teve uns 8 meses da minha vida, assim, antes de começar a empreender, eu entrei num emprego que não podia mexer no celular, mas tinha bastante tempo livre. Então eu comecei a ler os livros que eu já tinha. Eu tinha tipo uns 2, 3 livros. Eu tinha Mentes Milionárias e Do Meu ao Milhão. Esse livro aqui, ó, do Thiago Nigro. Eu tinha ele há um tempo e nunca tinha terminado de ler. Eu tinha começado e nunca tinha terminado. Não conseguia manter o hábito de ler em casa. E com esse emprego que eu tinha um tempo livre, eu levei esse livro e eu li ele, sei lá, acho que não levei nem um mês. E eu fui pegando gosto, eu falei, nossa, tô lendo, né? Tô lendo bastante, eu consigo aprender, entender o que tá escrito ali, prestar atenção, então tá valendo a pena. E eu fui comprando. Um mês eu comprava 3 livros, depois de um mês e meio eu comprava mais uns 5 livros, depois de mais uns 3 meses eu comprava mais uns 7 livros. E assim eu fui lendo. E assim eu fui lendo vários livros. Teve mês que eu li 4 livros em um mês. E quando eu vi, assim, minha mentalidade tinha se transformado. Então eu vou fazer um vídeo agora só mostrando os livros, tá bom? Esse foi o vídeo de como eu mudei a minha mentalidade, né? Eu acredito que mentalidade muda muito pelo que a gente consome, que a gente coloca. Muda a partir do que a gente está colocando para dentro do nosso cérebro. E mudar a mentalidade, pra mim, é isso que eu falei. A gente parar de sonhar e passar a agir. E a gente sai desse lugar de sonhador e passa a ser um fazedor, né? Como a Bettina Rudolph gosta de dizer, o mundo é dos fazedores. A gente passa a ser um fazedor, a não ter medo de arriscar, não ter medo de errar, ir pra ação, mudando a nossa mentalidade, né?
pensando assim, a gente não tem nada a perder, eu consigo. A partir do que a gente alimenta o nosso cérebro, a gente consegue mudar as nossas atitudes. Eu acredito a mesma coisa para os livros. Eu tenho até uma frase que eu postei nos meus stories no Instagram, que é... Acho que eu vou precisar pegar a frase, porque eu já esqueci. O que a gente lê muda a forma que a gente pensa. A nossa forma de pensar muda a nossa forma de agir. As nossas ações mudam os nossos resultados. E os nossos resultados mudam a nossa vida. Eu acho que é exatamente essa frase. Esse foi o vídeo, espero que tenha ajudado. É só colocar em prática, começa a assistir o canal Os Sócios, Joel J. Você vai conhecendo várias pessoas incríveis, tem vários podcasts incríveis de pessoas contando suas histórias, são inspiradoras. Mesmo se a sua área for outra, não for empreender, né, seja lá qual for a sua área, passe a acompanhar nas suas redes sociais as pessoas que já estão onde você quer chegar. E a gente vai gostando desse universo. Então, quanto mais a gente gosta, mais a gente consome e mais a gente vai sendo transformado, né? A nossa mentalidade, a forma que a gente pensa. Então, a gente passa a mudar nossas ações, a pensar o que a gente pode fazer, a gente começa a agir e aí começa a ter resultados diferentes, né? Esse foi o vídeo, espero que tenha ajudado. Deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta o que vocês gostariam de ver por aqui e se esse vídeo ajudou vocês. Beijo, até o próximo.